Ao ouvir isso, o risco é Waiting High apenas riu. As duas bases nossas podem não ser suficientes. Se formos uma greve, vamos arrastar todos para isso. Viu o sagrado e sorriu com sabedoria. Parece que estamos na mesma página. Abriu em base ao lado de Águas Esmeralda. E o culto da neve se formou, unindo 4 grandes forças para atacar o abrigo. Waiting High também tinha essa intenção. Nos olhos deles, a base litorânea Esmeralda era apenas uma força conservadora, formado por ferreiros e madeireiros. Enquanto a neve adora o secto, parece ser uma organização caótica de culto. Mas sua força não deve ser subestimada. Se eles lançassem um ataque surpresa, enquanto dividiam suas forças para atacar Shani, poderá ser avassalador à base de Emerald Waterside, localizado a noroeste da cidade do Mar Celestial. Neste momento, em uma oficina da siderúrgica, um homem apertava um pedaço de pão na mão, jogando-o aos pedaços no chão. No chão, 2 prisioneiros estavam amarrados, com as línguas de fora, como cães, pedindo comida e latindo ocasionalmente. Toda vez que o homem jogava um pedaço de pão, os 2 rapidamente se atirariam no chão. Lutar por isso. Essa cena, o homem sentiu grande satisfação. O homem comentou: Diretor, filho, vocês são mais parecidos com cães do que os próprios cães. Não era arrogante antes do apocalipse? Apenas então, um soldado de uniforme de combate verde chegou. Chefe, a senhora da base Radiante Prosperidade. Ela está procurando por você, diz ela. Ela tem algo importante para discutir com você. Ao ouvir isso, o chefe da base litorânea Esmeralda, Jian Tian, parou de alimentar e pulou da esteira. Xiao Holian tá me procurando. O que ela poderia querer? Disse isso e seguiu o soldado até o escritório. Na entrada da oficina, uma menina desenhava no chão. Frente a ela, um enorme cão lobo branco se agachou. Seu tamanho provavelmente é semelhante ao da flor, apenas maior. O enorme cão deita-se submissivamente na neve, aparentemente protegendo a menina. Vendo Xintian sair do workshop, o grande cão ergueu o pescoço e uivou. Xintian pegou a menina delicadamente. Como um pai amoroso, ele disse: Eu não te disse que está muito frio lá fora? Não saia para brincar se não for necessário. Se precisar sair, faça isso. Lembre-se de usar seu chapéu e cachecol. A menina se chama Xu Lingling, a madrinha de Xintin. O pai dela era amigo íntimo de Xintin. Ele faleceu em um acidente há alguns anos. Depois disso, Xintian adotou. Ele colocou Zhou Lingling brincar com Lelê por um tempo. O papai vai brincar com você depois de terminar um trabalho. Zhou Lingling assentiu prontamente com a cabeça e então continuou a agachar-se. Desenhou algo no chão enquanto falava, em voz de bebê, para o grande cachorro Lelê. Xintian entrou no escritório, que antes era o escritório do gerente da fábrica. Decorado com luxo discreto, sentado na frente do monitor, ele disse que eu estava ocupado na oficina agora. Fale diretamente se houver algo. Deve ter sobre a destruição da base da Montanha Oeste. Não quer um pedaço da ação? Xintian disse casualmente. Não nos importamos muito, mas a parte nordeste da West Mountain nos limita. Se não estiver interessado, entregue-nos de qualquer forma. O território deles é enorme. Nenhum de nós conseguiu engolir de uma vez, então é só discutir como dividi-lo. Não há necessidade de brigar por isso. Veja, Hole e Rio, ainda não resolvemos uma coisa. Ainda há um quarteto poderoso. Território da base da Montanha Ocidental. Devemos eliminar primeiro, caso contrário, ninguém ganhará vantagem com a West Mountain. Tanto meu povo quanto Vaiden Ice
foram mortos por eles. Ao ouvir isso, Xing Tian ficou surpreso. Há alguém tão formidável em Heavenly City? Não só eles causaram a queda da base West Mountain, eles também ousaram ofender nossas duas principais bases. Ao mesmo tempo, Xia Hong assentiu. É absolutamente verdade, investigamos isso a fundo. Eles armam uma força grande, como nossas bases principais. Em vez disso, um time altamente especializado, com apenas alguns membros. Eles têm papéis definidos, e muitos são mutantes, com habilidades muito fortes. Cautelosamente, Jin Tian perguntou: Nós, da Emerald Waterside, não nos precipitaremos, sem conhecer sua verdadeira força. Você sabe, neste ambiente, não é fácil conduzir operações transregionais. Podemos perder até 30% do nosso poder de combate, antes mesmo da batalha começar. Veja como são sagrados e persuasivos. É por isso que devemos unir. Já discuti isso com a base da manhã. Contanto que você concorde, nossas 3 bases podem atacar juntas. Quando nossas 3 bases colaborarem, a seita de adoração da neve também deve enviar tropas. Juntos, todos nós. O território da base da Montanha Ocidental não é tão bom quanto o nosso. O plano de fato parecia atraente, com alta probabilidade de sucesso. No entanto, Xin Tian ainda expressou suas preocupações. Se Xin não pudesse derrotá-los, será que realmente conseguiremos, afinal? A base da Montanha Ocidental tem as forças armadas mais fortes. Entre as principais bases, Xiaolin e Xin Tian perguntaria isso. E respondeu com confiança que o abrigo não é impenetrável. A pessoa principal responsável para construir aquele abrigo, agora ele está conosco na base radiante de prosperidade. E ele tem como burlar suas defesas. Uma vez que o abrigo for violado, poucos mutantes não são motivo de medo. Xin Tian refletiu por um instante e também viu o potencial nessa ideia. Para forças principais unidas, impossível não superar um poder local. King Tin não respondeu na hora. Ele não queria que ela pensasse que estava ansioso demais. Ele então disse: Vou precisar de uma reunião para decidir sobre isso. E você precisa nos fornecer informações detalhadas. Quanto mais detalhes, melhor. Viu o sagrado e assentiu. Claro, enviarei em breve. Precisa considerar isso com cuidado. Acho que isso é totalmente benéfico para você, em Aldeia das Águas, e você definitivamente não se arrependerá. Ela desligou o telefone logo após a conversa com Zhao Hou e enviou as informações ao receber o novo arquivo. Xin Tin abriu imediatamente. Seu corpo tremeu levemente. Será que é realmente uma coincidência tão grande? Enquanto isso, nos distritos do tributo celestial, secta de adoração à noite, capela de Weidenhai, também entrou em contato com Xin Jixin. No entanto, da seita de adoração da neve, a abordagem de Weidenhai foi forte. Mais um comando do que uma consulta. Considerando a situação atual, eles não ousaram recusar a proposta de Weidenhai. Fintin relatava a Yuhan Comia. Grande clérigo Shao Jianu entrou apoiando-se em uma bengala. Ele contou a você, na Comia, ele detectou uma aura imensamente vasta. No abrigo de Xangai, uma força intensa, semelhante à sua. Se conseguíssemos convencê-lo a se juntar à nossa seita, a seita de adoração da neve alcançou grande sucesso. Os olhos de Guan Kong piscaram intensamente, enquanto sua mente corria. Vale notar que mesmo com a queda de Lin, Aloysius e Wei Din-ei, o grande clérigo nunca havia dado uma avaliação tão alta. Isso implica, pode ser que tenham subestimado muito. Se assim for, a força de Jane. Este ataque conjunto pode ser extremamente perigoso. Neste momento, Jin Xiang propôs uma ideia ousada. Sendo que Wei Jingei está usando isso como alvo, vamos seguir com o plano. Vamos brincar junto com eles, enquanto busca cooperar com Zhang.
Se pudermos nos aliar com Shawnee e voltar-se contra as outras bases, a situação pode ficar muito interessante. Dentro do abrigo, Johnny recebeu repentinamente uma mensagem. Isso deixou Danny extremamente surpreso. Era de um antigo colega de classe. Ele não se comunicava com ele há anos. Ele abriu a mensagem e viu Shin Venan. Jang Ye's olhos estreitaram-se imediatamente. Este cara ainda está vivo. Parece que ele tem truques na manga. Ele se concentrou na mensagem de Shin Venan, que dizia antigo colega de classe. Há muito tempo sem te ver. Johnny ficou surpreso ao ver a mensagem. Nesses tempos tensos, a repentina aparição de um antigo colega de classe intrigava. Afinal, já não era o início do apocalipse. Chong-yi refletiu por um instante antes de responder. Estou indo bem agora. Shin-chin respondeu quase instantaneamente. É mesmo, você? Como você ainda está vivo? Não acredito. Você se tornou tão poderoso. Mas seu colega de classe também não está mal. Agora, sou o diretor da usina de aço. Na cidade do Mar Celestial, Shin, a mensagem de Wanan transmitiu uma excitação indescritível. Como se tivesse descoberto um novo continente. Johnny percebeu rapidamente. Há apenas uma siderúrgica em Heavenly City. Não é a Emerald Waterside Steel Mill? Ele realmente se tornou o diretor lá? A expressão de Johnny ficou imediatamente chocada. Você é o chefe da base litoral Esmeralda. Shin Venan enviou uma mensagem. Tipar é muito lento. E você sabe apenas o ensino médio. Vamos conversar por chamada de voz. Depois disso, Shin Venan fez uma ligação de voz. Depois de um breve resumo, Johnny sorriu levemente e disse: o chefe da base Emerald Waterside não se chama Shin Tian. Você mudou o nome depois de concluir o ensino fundamental. Shin Venan riu. Não acho o nome Shin Tian soa mais dominante. Mudei depois de ser o chefe. Achei que o nome Shin Venan não era tão impressionante. Agora se sente melhor, né? Johnny ficou sem palavras, pensando em mudar para um nome pomposo. Para aumentar a confiança. Normalmente isso só mostra o quão inseguro uma pessoa realmente é. Johnny disse sem rodeios. Shin Venan, vamos direto ao ponto. Por que me contactou de repente? Quer falar sobre algo? Na verdade, eu queria me atualizar com você. No ensino médio, eu não estava indo bem. Ao contrário de você, que era bonito e popular entre as garotas. E você também tinha boas notas. Ele suspirou fundo, acrescentando: quem diria que teria o meu dia de sol? Antigo colega, concorda? Jane apenas sorriu levemente. Não é essa a mentalidade de um homem pobre? Quem se tornou rico de repente? No entanto, Jane não tinha intenção de estourar a bolha. Apenas afirmando calmamente: podemos conversar sobre os velhos tempos depois. Tive a impressão de que você tem outro objetivo hoje. Então, vamos falar de você negócios. Não matou pessoas antes? Da base de prosperidade radiante e da base da manhã. Agora eles planejam unir-se para lidar com você. E eles também nos convocaram na seita da adoração da neve para lançar um ataque conjunto contra você. Pode estar em apuros em breve. Ao ouvir isso, Johnny ficou surpreso de imediato. Sim. Originalmente, ele planejava defender-se de duas facções. Agora, porém, havia se tornado isso pelo menos dobraria a pressão defensiva. Johnny disse calmamente. Então, você está me contatando para declarar guerra? Shin Tian riu, se auto. Você assiste muito TV? Em que era você? Ainda declararíamos guerra se tivéssemos que lutar. Nós te pegamos de surpresa com certeza. Estou entrando em contato só por causa do nosso relacionamento passado. Discutir as coisas. A face de Shintão revelou um toque de calor. Ainda mantinha um ar condescendente, como se exibindo seu sucesso, ajudando um antigo colega de classe. Nós, do Emerald Waterside, não temos ressentimentos com você. Para evitar essa batalha, no entanto,
você precisa concordar com termos suficientes. Pelo menos precisa me dar 10.000 quilos de comida. Jane ficou em silêncio. Pensando se seu colega de classe acadêmico fraco, achei que 10.000 quilos de comida era muito. 10.000 quilogramas são apenas 10 toneladas. Quem ele está desprezando? Apenas algumas prateleiras no espaço extradimensional dele. Sustentou mais de 10 toneladas. Aquele montante provavelmente não encheria nenhum caminhão. Entretanto, Jane ainda agiu como se fosse um pedido difícil. Vou pensar nisso. O montante que pede é realmente muito preciso de tempo. Xintian, naturalmente, ele não pressionaria muito o antigo colega de classe. Sem problema. Mas você deve me responder até amanhã, ao meio-dia. Eu realmente Quero encontrar meu antigo colega de classe no campo de batalha. Depois de desligar o telefone, Jane desabou no sofá, pensativo. 10 toneladas de suprimentos não são muito para mim. Poderia dar-lhe as conservas. Recuperamos da base da montanha ocidental. Depois de tantos anos, as pessoas mudam. Ainda posso confiar nele após muita reflexão? Jane concordou, por enquanto. Talvez pagando uma parte à vista. E se eles realmente mostrassem sinceridade? Preenchendo o resto após o assunto ser resolvido. Esta chamada Jane com bastante inteligência útil. Primeiro, o abrigo pode enfrentar um ataque conjunto de 4 grandes forças. E segundo, o ataque deles seria implementado em breve. Entretanto, Jean-Yves ainda confiante nas capacidades defensivas do abrigo. Afinal, nenhuma dessas 4 forças tem conexões. Como quem poderia acessar mísseis de grande calibre para derrubar bunkers? Então não importa como eles atacarem, eles não devem ser capazes de destruir o núcleo. 3 níveis subterrâneos do abrigo. Além disso, o relacionamento deles com Xiang, ele ainda não chegou a um ponto de vida ou morte, enquanto ele os fez vê-lo como um desafio difícil. Seus esforços eram desproporcionais aos ganhos. Eles naturalmente recuariam. Depois de esclarecer seus pensamentos, Jane chamou imediatamente uma reunião com todos. Ao aprenderem, poderão enfrentar um ataque conjunto de 4 grandes forças. Todas as caras estão cheias de medo e tensão. Exceto por Jiang Xinxin, que disse calmamente: acho que a situação não é tão ruim quanto parece. Embora as 4 bases pareçam aliadas, na verdade, cada um tem sua própria agenda. Nós só temos conflitos com a Rádio Prosperidade e Base da Manhã. Enquanto a neve adorava a seita e a base ao lado das Águas Esmeralda acabou de ser arrastada para dentro. Por eles, já que não há verdadeiras rixas, a disposição deles para lutar provavelmente está mesmo oscilando. Que tropas, eles realmente engajar-se em luta até a morte conosco. Os outros concordaram com essa visão. E o tio, você disse, cruzando os braços. Nossa maior fraqueza é o pequeno número de pessoas. Isso nos colocaria sob muita pressão. Em uma batalha de múltiplos fronts, será difícil resistir aos seus ataques incessantes. Não podemos estar em alerta 24 horas por dia, neste momento. Jane apresentou sua estratégia. O abrigo é apoiado por 2 colinas baixas, que naturalmente formam uma barreira. Os grandes cedros nevados nas colinas são macios, impossibilitando que eles desçam em carga. E nos atacar, assim, apenas precisamos aproximadamente 120 graus do nosso frontal. Shang Yi traçou um arco no mapa, delimitando o campo de visão. Nossa potência de fogo também concentrará a força naquela posição. Nossa meta não é derrotá-los, mas repelir, fazendo-os crer. Eu tenho o poder de dominar essa área. Depois da batalha, negociarei naturalmente com eles, para redefinir os limites de nossos territórios, assegurando que não invadam nosso território facilmente novamente. Neste ponto, Chanlei franziu a testa e disse: mesmo que o local de água esverdeada não venha frente a um ataque conjunto de 3 forças, ainda é uma grande
Pressão. É provável que nossas defesas externas sejam violadas. Em breve, teremos de nos retirar para defender o abrigo. Nesse caso, apenas podemos confiar nas defesas do abrigo. E a porta dimensional do chefe, contra uma grande quantidade de atacantes. Eles certamente terão diversas táticas. E se eles realmente encontrarem uma falha no abrigo? E a base radiante de prosperidade tem muitos recursos de petróleo e gás. Eles podem usar maquinário pesado, não importa quão fortes sejam as defesas do abrigo. Ainda é só um prédio. Resistirá a isso? Não compreendemos Também? as capacidades dos contra os mutantes. Chun-Li parecia sugerir um recuo, mas sua análise não era infundada. Afinal, os mutantes são sempre o fator mais instável. Entretanto, Diane tranquilizou todos. Esses problemas não são um problema para mim. Não se preocupe então, a flor. Quem estava deitado junto à janela? De repente soltou um grito assustador. Todos olharam e avistaram uma figura se aproximando lentamente do abrigo. Através da neve, em silêncio, Diane segurava a pistola. Siga para verificar. Diane correu para o segundo andar e pegou um telescópio. De fato, na tempestade de neve, viu uma figura em um manto vermelho, parecendo um idoso. Lutando passo a passo, ele se aproximava deles com um bengaleiro. Qualquer um que saia em um tempo tão rigoroso não poderia ser uma pessoa comum. Diane imediatamente julgou que ele deve ser um mutante. No entanto, ele parecia estar sozinho. Qual seria o propósito dele? Se ele ousasse aparecer aqui, Sozinho. ou ele tinha muita confiança em si mesmo, ou não acreditava que a situação o colocaria ele acreditava em risco. Que Jean Yi e os outros não o atacariam. Nesse momento, de repente você exclamou: "Eu reconheço essa pessoa. O vi no distrito de Yulu. Ele é o grande clérigo da seita de adoração da neve. Atrás dele, Moss também disse cautelosamente: saque do culto da neve. O que eles estão mandando alguém aqui agora?" Karen também impunha Yang Xinxin. Até o segundo andar, Yang Xinxin analisou. De acordo com a inteligência 7 de adoração Sempre de em neve, conflito com as outras forças. Se quisermos dissolver a aliança deles por dentro, a seita de adoração da neve pode ser um bom ponto de entrada. Diane pousou o telescópio e falou em voz profunda. Eu não Tenha gosto uma boa impressão dessas organizações de culto. Elas tendem a ser mais paranoicas e mais loucos que as pessoas normais. Ainda assim, o jovem Xinxin riu. E não se trata de amizade. Se podem ser úteis, por que não explorar isso? Diane também concordou, virando-se para Chun-Li. Ele disse: Papai, saia e fale com aquele cara. Coloque o fone de ouvido e eu direi o que falar. Chun-Li quase urinou de medo, implorando ao chefe. Minha habilidade é fraca. Não é mandar-me como se fosse mandar-me à morte? Diane o olhou com desdém. Sua habilidade de gelo e neve é quase invencível. Neste ambiente, e eu te cobrirei com um rifle de assalto. De trás, se ele fizer qualquer movimento suspeito. Posso tirá-lo daqui instantaneamente. Sim, Tim. O olhar implacável de Chun-Li o fez concordar relutantemente. Jenny contou a Chun-Li: já liguei o comunicador de voz. Vá agora, não deixe ele se aproximar demais, para que ele não veja nossas defesas. Enquanto Chun-Li saía, ao se aproximar do velho, ele impediu o grande clérigo de avançar mais. Sob instrução de Shani. O grande clérigo sorriu gentilmente e disse a Chun-Li, de maneira humilde: saudações. Vejo uma forte radiância em você. Com certeza, você também é um mutante poderoso. Sou Zhao Qianhua, grande clérigo da seita do culto da neve. Aqui por ordem de nosso líder, para visitar o senhor Jiang. As sobrancelhas de Jiangni franziram levemente. Ele realmente veio por mim. Tio, você também comentou sobre as habilidades deste velho.
parece ser capaz de perceber os talentos das pessoas. Ele me abordou uma vez no distrito de Yulu, mas eu o rejeitei depois. Ele ajudou Li Jian a despertar seus poderes. John assentiu e disse: sua habilidade é realmente muito prática, especialmente em conjunto com o líder deles. Abençoas. Yuan é uma combinação perfeita. Zhang Yi instruiu Chan Li a perguntar ao outro lado qual era o propósito dele. Chan Li disse pomposamente: nossos chefes não são pessoas comuns. Você pode se encontrar quando quiser. Pode falar diretamente. Nossos chefes ouvem tudo. O grande clérigo ficou surpreso. Este Xiane é cauteloso, mesmo sendo tão cauteloso em se encontrar com um velho como eu. Isso aumentou seu respeito por Jean. O grande clérigo disse: estou aqui para entregar informações importantes ao Sr. Shon. Envie-me em 3 dias. 3 grandes bases unirão forças para atacar seu abrigo. Esses cruéis e vergonhosos senhores de guerra destruir uma casa tão bela, mesmo com a intenção de matar. Eles tentaram convencer o meu líder para se juntar a eles e atacá-lo. Entretanto, minha seita do culto à neve sempre defendeu a paz e o amor. Por isso, não queremos nos associar a eles. Portanto, almejamos cooperar com o Senhor Qiange. Depois que o grande clérigo propôs uma parceria, a expressão de Yange tornou-se gradualmente mais animada. A situação se desenrolava exatamente como ele havia imaginado. As principais forças não estavam em harmonia desde o início, cada um com seus próprios motivos ocultos, apenas querendo dividir o território das montanhas ocidentais. A chamada aliança deles era certo que seria extremamente enquanto os interesses coincidirem. Podem mudar de lado a qualquer momento. Se fosse a base lateral de Águas Esmeralda ou a sacola de adoração da neve, ambos queriam representar ambos os lados, enquanto visse vantagem para si. Ele não hesitaria em mudar de aliança. Ao pensar nisso, a confiança de Chong Li aumentou. A aliança deles é mais frágil. Maior são as chances de vitória na batalha. Ele instruiu Chan Lei pelo comunicador de voz. Então, qual é o propósito da sua visita hoje? É só para nos dizer que você não quer se juntar ao ataque deles contra nós? Inesperadamente, o grande clérigo sacudiu a cabeça. Minha intenção é cooperar. Mas como seria essa cooperação? A missão do meu grupo de adoração à neve é amor e paz. Nós lutamos resolutamente contra todas as forças do mal. Assim, nosso líder quer colaborar com o Sr. Zhang Yi. Contrarie as outras facções. Sinto que nossas situações são bem parecidas. As forças dos senhores de guerra temem a ascensão e estão fazendo tudo para nos suprimir. Por que devemos continuar vivendo tão arduamente? Nesta perspectiva, nossas organizações são do mesmo tipo. Acredito que devemos unir e resistir a eles contra a agressão dessas bases. O grande clérigo falou logicamente, mas Chong Yi achou desinspirador. Essencialmente, estavam sendo intimidados e queriam envolvê-lo em sua vingança. Ele pediu ao grande clérigo: se quer cooperar, precisa demonstrar sinceridade. Ao ouvir isso, o grande clérigo sorriu levemente. Não vim de mãos vazias. Dessa vez, para demonstrar nossa sinceridade, trago a relíquia mais preciosa do conjunto de adoração da neve. A essência de gelo fez Chan Lei recuar meio passo e hesitou em recebê-lo. Vendo isso, o grande clérigo explicou: a função da essência de gelo é simples. Pode estimular o potencial de uma pessoa, permitindo que pessoas comuns despertem e se tornem mutantes. Para mutantes, pode aprimorar as habilidades dos dotados, aumentando seu poder. Estando em Heavenly City por tanto tempo, com certeza já ouviu falar desse Neste tesouro. momento, Johnny era cético. Nunca acreditou em almoço grátis.
adquirir habilidades por forças externas. Com certeza, tem um custo. Quem acreditaria em suas ameaças? Essa essência de gelo deve ter efeitos colaterais indesejáveis. Certo? Acha que todos são tolos? O grande clérigo pareceu antecipar as preocupações de Jame. E ele declarou calmamente a essência de gelo. É uma relíquia sagrada do grupo de adoração da neve, absolutamente sem efeitos colaterais. Isso foi verificado por várias partes. As 4 grandes forças o buscaram conosco. Ao ouvir isso, eles não encontraram problemas. Gianni ficou bastante surpreso. Todas as 4 bases o usaram. As fontes de informação deles eram anteriores, mais abrangente e abundante do que ele. Eles tinham acesso a pesquisas científicas avançadas, equipamentos e talentos se houvesse efeitos colaterais. Com certeza, teriam sido descobertos. Com isso em mente, Shenji perguntou imediatamente. Yang Xinxin, traga os dados. Depois de algum trabalho, Yang Xinxin confirmou que há registros disso. De acordo com os documentos, todas as 4 bases, de fato, solicitou essência de gelo do conjunto de adoração à neve. Base da Montanha Ocidental. Mesmo despertando com sucesso 2 mutantes com isso. De acordo com a pesquisa da Base da Montanha Ocidental, essa essência de gelo é, na verdade, células de Yuan Comia inspirada por isso. A base do Monte Oeste tentou replicar o processo. Transplante de células linguifim em outros. O que posteriormente resultou na criação de entidades modificadas. No entanto, as células de Yuan Comia são distintas das demais. Eles não produzem substâncias prejudiciais. Eles também não podem manipular os receptores. Através das células, a razão pela qual a seita de adoração da aumentou neve tão rapidamente, grande parte disso se deve ao uso da essência de gelo, em troca de espaço para sobreviver. Se essa informação for verdadeira, então essa essência de gelo é sem dúvida algo excelente. Há realmente algo como um almoço grátis? Despertar habilidades e pessoas, sem eles passar por uma experiência de quase morte. E também aumentar os potenciais dos que já possuem habilidades. Ele nunca acreditaria em tal milagre. Mesmo que existisse, certamente haveria efeitos colaterais ocultos. Gianni contou a Chumley. Pergunte a ele o que acontece quando isso é usado. Pessoas comuns. Após Tamley perguntar, o grande clérigo respondeu: os efeitos deste item em pessoas comuns variam porque o potencial de cada um é diferente. A maioria das pessoas sente apenas um leve efeito, enquanto poucos podem despertar habilidades diretamente por meio. Então, na verdade, é mais adequado para mutantes. Enquanto falava, o grande sacerdote entregou a essência de gelo diretamente para Chanley, descrevendo sua preciosidade. Enquanto o entregava tão facilmente, Chamley não pôde evitar de perguntar: você só me dá isso assim? Não tem medo de que não cooperemos com você? O grande clérigo deslizou